Olá amigos e amigas infernautas, eu sou o Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. Apesar de nos últimos anos haver um certo trending em filmes de terror estrelando tubarões e outros animais aquáticos, muito graças às toscas produções da Asylum, animais no cinema fantástico sempre renderam muitas incursões, no mínimo curiosas, principalmente nos anos 70. Eu quero imaginar que com grandes movimentos ecológicos surgindo no pós-movimento hippie, o conceito de a natureza contra-ataca subiu à cabeça dos cineastas da época e geraram desde petardos conhecidos até hoje, como o Tubarão de 1975, evidente, e clássicos cult como Piranha de 1978, a grandes porcarias que caíram no esquecimento. Nesse Vale Tudo pela audiência surgiram todo tipo de aberrações, é só escolher um bicho que provavelmente alguém fez um filme de terror sobre ele naquela época. Formigas? Fácil, O Império das Formigas de 1977, Abelhas? The Savage Bees de 1976, uma orca? Clássico, Orca, Baleia Assassina de 1977, que tal um furão? Weasels Rip My Flesh de 1979, Minhocas então? A Noite do Horror Rastejante de 1976, até os coelhos tiveram sua vez no estranhíssimo A Noite dos Coelhos de 1972, com os improváveis Janet Leigh e DeForest Kelley no elenco, e por aí vai. Mas hoje eu trouxe para vocês um filme que é até difícil de ser classificado. Vendido como um desses eco-horrores setentistas, tanto o título quanto a proposta são totalmente enganosas, escondendo um incompreensível dramalhão repleto de buracos de roteiro, personagens estúpidos e animais inofensivos. Dirigido pelo especialista em séries de televisão George McCowan, essa é o review de Frogs, ou A Invasão das Rãs, de 1972. Suppose nature gave a war, and everybody came. The snakes, the birds, the lizards and frogs. And suppose that the polluters, the species on Earth called man, were the enemy in that war. I still believe man is master of the world. And then, suppose that the human race lost. O roteiro começa acompanhando o fotógrafo Pickett Smith, interpretado por Sam Elliott, tirando suas fotografias da fauna e flora enquanto navega na sua canoa vermelha pelo pântano e os créditos iniciais vão se desenrolando. Há crescentes evidências de poluição e contaminação por pesticidas e aparentemente o homem quer registrar para trazer essas questões a público, justamente pelo local estar nas imediações da mansão da rica e influente família Crockett, em uma ilha no enorme lago que se conecta com o pântano. No caminho de volta, Clint Crockett e sua irmã Karen, que estão numa lancha pilotando sem muita atenção, quase batem na canoa de Pickett. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. E no desenrolar do evento decidem levá-lo à ilha para tomar um banho, secar as roupas e dar uma relaxada antes de voltar para a terra firme. Lá conhece o restante da família, sendo que o patriarca, o velho e ranzinza Jason, interpretado por Ray Milland, tem a intenção de passar o próximo dia na tradicional celebração de seu aniversário, que calha de acontecer no mesmo dia do feriado americano de 4 de julho. Sem nada melhor para fazer ou satisfações a dar, Pickett resolve ficar por lá mesmo e aproveitar para olhar as cercanias, notando que aos poucos vários animais de tamanhos diversos, principalmente rãs, estão lentamente se aproximando da residência. Durante o dia, tanto o fotógrafo quanto a família, seus empregados e convidados passarão um a serem vítimas da natureza, que aparentemente está se rebelando contra o uso indiscriminado de veneno nas plantações da propriedade. Como eu disse na abertura, os erros dessa obra começam antes mesmo de você assistir a ela. Sim, justamente porque apesar de se chamar A Invasão das Rãs e ter um enorme portentoso anfíbio na capa, e a cada 2 minutos os diálogos serem cortados para cenas aleatórias com rãs pulando pela grama e até por cima de um bolo, só uma, e eu repito, apenas uma morte é provocada por esses animais. Todos os personagens são despachados por qualquer outro bicho, menos uma rã.
principalmente por cobras, mas também por crocodilos, por aranhas, sanguessugas, até uma tartaruga, e em uma das cenas mais absurdas e hilárias pelo mesmo motivo, um bando de lagartos agindo como se soubessem meticulosamente o que estão fazendo, começam a derrubar potes convenientemente etiquetados como veneno e outros produtos químicos que reagem entre si e fazem uma nuvem de fumaça tóxica. Tóxica o bastante para matar uma pessoa antes que ela tenha a chance de abrir a porta da estufa, mas nem tanto para que mate os próprios lagartos. E o que é mais engraçado é que os animais quase nunca agem de forma diferente do que um animal mesmo agiria. Isso pelo simples fato de não existirem praticamente nenhum efeito especial. Para explicar melhor, tome como exemplo essa cena onde os personagens tentam fugir em um barco, alguns deles pelo menos. O que normalmente você vê é o close de um bicho de verdade se movimentando, acompanhado por alguns barulhos de guincho ou sibilos, e logo na sequência os humanos aparecem reagindo com medo ou agressividade. Ou seja, quase nunca vemos um ataque em si, apenas uma sugestão que de tão mal feita, novamente eu nunca canso de lembrar dessa cena de Manos, The Hands of Fate, onde os protagonistas, entre aspas, interagem com uma cobra em filmagem de estoque. Cena essa, ou cena similar a essa, que eu já havia comentado também na reviews de A Noiva do Monstro, de Ed Wood, há algumas semanas atrás. Não preciso nem dizer que os loops de lógica são imensos e os buracos de roteiro aparecem com tanta frequência quanto as rãs na propriedade dos Crockett. Ninguém sai da ilha pelo besta motivo do telefone ter sido cortado. Pelas rãs, talvez, mas nunca temos a dimensão do tamanho do lago. Eles tentam vender a todo tempo que o lugar é tão isolado que não vale a pena sequer usar um bote, a remo para pedir ajuda, mas a olhos vistos bastam 5 minutos de um motor de popa para chegar na outra margem. Então por que raios eles não fazem isso? E se o lugar é de fato isolado e uma pessoa idosa cadeirante com dificuldade de locomoção mora naquela mansão, será que não valeria a pena ter um rádio de ondas curtas se o telefone tem condições de falhar tanto assim? Esse escopo faz falta quando é vendido ao público que provavelmente a revolta da natureza atingiu proporções continentais. Mas não há qualquer pista que o fenômeno esteja ocorrendo fora da região daquele lago, já que nenhum corpo é encontrado que não seja dos próprios personagens. E ninguém tem a ideia de ligar uma bendita televisão ou um rádio para ter notícias externas. É fato que existe muita coisa em Frogs para se escrutinar sobre, cenas que alternam dia e noite, neblina misteriosa que aparece e some de repente, mas para mim nada supera essa cena, onde alguns personagens pegam uma lancha para fugir e chegam a uma cabana desabitada. De alguma forma não explicada, a corda que amarra a lancha é cortada e vai parar no meio do lago. Esses personagens precisam do barco, sabe-se lá por quê? Porque eles já estão na margem. E se não estão, por que caceta eles pararam no meio do caminho? Eles estão sem gasolina por um acaso? Mas enfim. O fato é que há uma outra lancha estacionada no lugar e o personagem não consegue usar a embarcação. Por que ele não procura a chave? Bom, por isso ele precisa buscar a lancha, aquela lancha que teve a corda cortada a nado no meio da ilha e acaba morto. Até aí, vá lá, não fosse o fato de que uns 20 minutos depois outros personagens cheguem à mesma margem, no mesmo lugar, e lá esteja claro como a luz do dia um barco com motor de popa. Com sérios problemas de ritmo e coerência, não há outra forma de provocar suspense do que forçar a barra para provocar situações de perigo e tentar passar uma noção de claustrofobia ou de imprimir conflitos entre os personagens, mas não há qualquer possibilidade desse plano dar certo. Mesmo que as rãs cheguem cada vez mais próximas da propriedade, elas são somente rãs, como eu disse, não tem efeitos especiais, elas não fazem nada o dia inteiro, elas só pulam pra frente avançando pra casa. Elas só vão dar medo se você tem um grau elevadíssimo de fobia. E olhe lá, talvez seja por isso que, apesar dos nomes relativamente respeitáveis do elenco, principalmente Sam Elliott, aqui sem o seu bigode característico, e Ray Milland, que ganhou o Oscar de melhor ator por Farrapo Humano de 1945 e de ter tido a honra de trabalhar com Alfred Hitchcock no papel principal em Disque M pra Matar de 1954,
Aparentemente nenhum deles parece inspirado em acompanhar o tom excessivamente solene para um roteiro tão esdrúxulo e inverossímil. Sem poder não se levar a sério, o elenco trabalha como pode, às vezes subindo 3 tons acima, exagerando, outras 3 tons abaixo, sem qualquer reação, o que faz as mortes ainda mais divertidas de se assistir. Com tantos defeitos é difícil se chegar a um veredito, se por um lado tudo que eu disse aqui faz parecer que Frog é um filme obrigatório para os amantes de cinema trash, e não me façam falar sobre os 5 minutos finais que são primor em retratar como o diretor não fazia ideia de como terminar esse desastre. Por outro lado, o excesso de pontos mortos quase fere de morte a película. São incontáveis cenas onde os personagens só conversam e falam sobre suas diferenças, sem qualquer impacto para a trama principal. É de uma encheção de linguiça sem fim. Mesmo com esses pontos antagônicos, é possível chegar a uma certa conclusão. Não há como negar que assistir a Invasão das Rãs é como assistir um acidente de trem em slow motion. É desnecessário, é feio, é indigesto e é catastrófico, mas por algum motivo você não consegue tirar os olhos. Você vai peidar pela boca constantemente, pra cá e pra lá. Pode ser que possa até cochilar em alguns momentos. Ainda assim, vai achar brega estapafúrdio o suficiente. Eu recomendo nem que seja para falar mal depois. E por enquanto é só, pessoal. Gostaria de agradecer a sua visita. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. E se for sua primeira vez aqui, se inscreva. Gostaria também de dedicar esse episódio e todos os outros aos padrinhos, os apoiadores do Boca do Inferno, que a partir de R$1 por mês ajudam o site e ajudam ao canal se manter no ar. Se você considera ser um dos apoiadores, o link está na descrição do vídeo. Também gostaria que vocês acessassem bocadoinferno.com.br para atualizações diárias com críticas, artigos e notícias relacionadas ao cinema fantástico. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem uma nova reviews. Um grande abraço e até lá. Tchau!